Passar a palavra para o pastor. Muito bom. Está quente, hein? Hoje está Cuiabá. Hoje está muito quente. Mas Lucas 12, 49 fala assim, ó. Eu vim para incendiar a terra e gostaria que já estivesse em chamas. Nós estamos fazendo uma leitura o mais expositiva possível e de maneira sequencial, para nós pelo menos entender um dos evangelhos. Nós começamos com a descida de Jesus da Galileia até Jerusalém. No aspecto espiritual, representa uma caminhada missionária, onde ele aponta as dificuldades que encontraria e que todos nós encontraria. Ele fala que encontraríamos hipócritas, ele fala que encontraria as pessoas que se sustentam com os valores desse tempo. Ele fala que encontraríamos pessoas que desejariam nos tirar a vida. No Brasil, há poucos relatos, mas no Oriente ainda se mata pela pessoa se declarar cristã. Ele falou que voltaria para que nós ficássemos atentos, que ele voltaria. E agora ele vai nos falar uma das formas de nós observarmos se a nossa caminhada cristã está de acordo com a vida cristã. Mas vamos orar. Curva sua cabeça. Deus, obrigado por essa noite, por esse local onde proclama a tua palavra, por esse local onde há adoradores que reconhecem o Senhor como soberano sobre nós, nesse local onde nós viemos com esperança, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é o sustentador de tudo e as nossas vidas estão em tuas mãos. Pai, que o Senhor possa receber esse culto que é endereçado a Ti, Senhor meu Deus. Mas que as nossas mentes possam se abrir, o nosso coração está receptivo para a Tua palavra. Santo Espírito, o Senhor tem toda a liberdade para falar aos nossos corações e mente. Que o João diminua, mas que o Senhor cresça nas nossas vidas. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Jesus, Ele está falando, eu vim incendiar a terra e gostaria que ela já estivesse em chamas. É o tipo do texto pouco pregado. É o tipo do texto pouco explorado. Mas é o texto necessário. Jesus está falando, eu vim incendiar a terra e gostaria que ela já estivesse em chamas. Se não tiver o básico de conhecimento teológico, sofre com esse texto.
Não entende. Até Jesus, o Espírito Santo, ele aparecia de maneira esporádica. Até Jesus, o Espírito Santo, ele vinha sobre uma ou outra pessoa, realizava o serviço necessário, e depois o Espírito recolhia. Lembra de Davi? Senhor, não retire de mim teu Santo Espírito. Na Bíblia, em alguns momentos, o Espírito Santo é chamado de fogo. De fogo. Tem igreja que fala do batismo com fogo, de batismo no fogo. Porque eles usam essa denominação que há na Bíblia, batismo com fogo, querendo fazer uma alusão ao batismo com o Espírito Santo. Não é o momento, nem a hora de discutirmos isso, porque necessitaria de mais tempo. Mas, incendiar a terra, o Espírito Santo é fogo. E ele diz, eu gostaria que ela já estivesse em chamas. Se vocês se lembram, quando Jesus foi batizado nas águas, algo muito interessante aconteceu. O céu se abriu, Deus Pai falou, Deus Filho estava sendo batizado nas águas, e o Deus Espírito Santo se manifestou de forma de pomba e pousou sobre Jesus. As três se manifestaram ali. Jesus, ele foi batizado com o Espírito Santo para executar o ministério dele. O batismo com fogo sobre toda a terra, conforme prometido por Joel, só aconteceu no Pentecostes, depois da morte e ressurreição de Cristo, onde ele pediu aos seus discípulos, olha, vocês fiquem no templo em oração, até serem revestidos do alto. Esse texto, para mim, a interpretação melhor é esta: a terra já está toda incendiada, o Espírito Santo passeia sobre a terra, o Espírito Santo hoje habita naquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós hoje, irmãos, somos mais privilegiados do que os do antigo. Os do antigo, o Espírito Santo vinha e recolhia, conforme a palavra. Nós, ele vem e habita em nós. Pastor, mas por que eu não consigo efetuar as proezas que os antigos efetuavam? Entre você e Deus, irmão. É entre você e Deus. Qual foi a última vez que você conversou com o Espírito Santo? Nossa, pastor, não sabia que conversa com o Espírito Santo. Qual foi a última vez que você pediu para que o Espírito Santo te capacitasse em algo? Qual foi a última vez que você pediu para que o Espírito Santo fosse à frente de uma demanda que você fosse depois? Qual foi a última vez que você pediu para o Espírito Santo fosse à frente, abrindo portas para que você pudesse depois chegar com a palavra para evangelizar? Irmãos, nós precisamos conhecer a pessoa do Espírito Santo para poder nos socorrermos do Espírito Santo, para podermos cooperar com o Espírito Santo na obra. A Bíblia toda, mais especificamente no Novo Testamento, fala que o Espírito Santo é Ele quem iria prosseguir o ministério de Jesus na terra. Jesus Cristo hoje está nos céus, assentado à direita do Pai, advogando em nosso favor. Mas quem está na terra, ministrando, falando aos corações, é o Espírito Santo. Pastor, o senhor está querendo dizer que às vezes eu oro errado? Talvez.
Talvez. Lembre-se, o Espírito Santo tem ciúmes. Lembre-se, o Espírito Santo se entristece. Lembre-se, o Espírito Santo, ele te orienta às vezes o que fazer. Lembra de Paulo, que desejava ir para determinada região, o Espírito Santo apareceu e falou assim, não é para ir, é para o outro lado. A diferença talvez é que Paulo tivesse ouvidos para o Espírito Santo e nós tenhamos dificuldade. Talvez Paulo soubesse que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma entidade. Há irmãos que acham que o Espírito Santo é uma entidade. Invoca, ele vem dessa pessoa, faz o... Não é nada disso. O Espírito Santo é uma pessoa, um gentleman, um cavalheiro, um amigo, um companheiro. É alguém que você fala e ele ouve. É alguém que você fala e ele responde. Nós precisamos ter uma intimidade com o Espírito Santo. Foi derramado sobre toda a terra. E ele habita em nós. Só que nós às vezes não damos ao Espírito Santo a oportunidade de nos usar. Às vezes não damos. Talvez por ignorância. Ignorância bíblica, falta de conhecimento. Talvez por um ensino errado. Talvez por um ensino errado. O que eu quero dizer para o irmão é o seguinte: a terra já está incendiada. O ministério na terra hoje não é de Jesus Cristo, é do Espírito Santo. Eis que eu vou, mas vou deixar um consolador, vocês não vão ficar sozinhos. E nós não estamos sozinhos. Mas nós temos que saber disso, cooperar com esse Deus que é o Espírito Santo, para que a obra se realize. E tratá-lo com respeito. Não magoá-lo, não ofendê-lo, porque ele é uma pessoa. Experimente conhecer o Espírito Santo. Busque literatura que fala a respeito do Espírito Santo. Mas não aquelas ufanistas. Literatura correta, séria, que vai te ensinar qual é o ministério do Espírito Santo. Então ele fala, eu gostaria que já estivesse. Jesus fala, eu gostaria que já estivesse incendiado. Eu gostaria que o Espírito Santo já estivesse passeando no meio de vocês. E eu gostaria. No entanto, no 50, tenho de passar por um batismo. Ah, pastor, agora é o batismo com fogo. Não. Ele foi batizado lá nas águas, o Espírito Santo já veio sobre ele. Esse batismo era a cruz. Esse batismo era a cruz. Ele sabia que ele ia para a cruz, ele sabia que ele estava descendo para ir ser crucificado. E ele já sentia a dor do pecado de toda a humanidade, do antes, do hoje e do futuro. Ele sabia que durante um tempo ele ficaria desligado de Deus Pai. Ele sabia da dor que ia passar. Esse era o batismo de Jesus Cristo, nesse versículo. Ele teria que passar por esse batismo, ser crucificado, morrer para as suas vontades e obedecer à vontade de Deus. Irmãos, 3 cruzes. Se você olhar e entender isso, você entendeu o evangelho inteiro. São 3 cruzes, irmãos. Morreu por nada. Continuou pecador. Na cruz, crucificado, estava sendo crucificado merecidamente, porque a pena daquela época era a cruz para o crime que ele praticou. Mas morreu por nada. Porque não reconheceu ao Senhor Jesus como seu Salvador. Foi uma morte sofrida, mas inútil. Porque foi para o inferno. O outro voltou-se para o centro e falou, não, essa minha morte, ela não pode, ela tem que ter alguma coisa. Voltou para o centro e falou para aquele que estava no centro, olha, você é Deus. Você é Deus. E eu quero estar contigo no paraíso. Essa morte
essa vida talvez tenha começado errada. Muito errado. Tanto é que chegou à cruz. Merecidamente. Porque havia cometido alguns crimes. Mas essa é uma vida que começou errada e terminou certo, irmãos. Essa é a morte que valeu a pena, porque ele foi para os céus. Ele foi para os céus. E o do centro? O do centro era inocente. O do centro era inocente. Mas ele morreu pelo pecado de todos nós. Ele era Deus. Pastor, eu não acredito nisso. Isso é balela. Isso é a história da carochinha. O senhor, um velho, cabeça branca, fica pensando nessas coisas. Tá bom, irmão. Daqui 50 anos, todos não. Daqui 120 anos, todos que estão nesse ambiente vai saber se isso é verdade ou se é mentira. Daqui 120 anos, 150, vai. Por quê todos? Porque todos morreremos. Daqui 150 anos, todos aqui estaremos mortos. Aí, se nós que acreditamos chegarmos lá e for mentira, não perdemos nada, vivemos. Nós vivemos. Mas se aquele que não acredita chega lá e for verdade, ele perdeu tudo. Não precisa nem ser inteligente para procurar saber quem é esse do meio. Não precisa ser inteligente. Não precisa ser sábio. É simples. Se for mentira essas histórias que nós contamos, todos nós vivemos, comemos motiori, passeamos, tivemos dificuldades. Agora, se for verdade, amados, nós que cremos vamos para o céu. E o que não crê vai para o inferno. Você quer pagar o preço? Arrisca. Ai, Senhor Jesus. O batismo que Jesus fala nesse texto era esse batismo. Na cruz. Esta mesma imagem, irmãos, nos fixa dois jeitos de olhar para o mundo. Qual jeito? O jeito que olha para o mundo dizendo que Deus não existe, e o jeito que olha para o mundo dizendo que Deus existe. É o seu jeito de olhar para o mundo. Tira um tempo essa noite e pensa a respeito. Você tem coragem de pensar nisso? Você tem coragem de parar e fazer uma reflexão? Se for mentira, e se for verdade? E se essas histórias que o pastor fala aí for verdade? E eu não aceitei Jesus? 51, 12:51. Jesus que está falando, hein? Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Nós aprendemos que Jesus é amor. Alguns lembram, com muita dificuldade, que ele também é justiça. Mas só pensa que é amor. Não, ele é amor e a justiça. Aqui ele fala, vocês pensam que eu vim trazer a paz à terra? Não, não vim trazer paz. Eu vim causar divisão. Pastor, sério? Sério? É ele que está falando, olha. Eu vim trazer divisão. Pastor, o senhor está querendo dizer então que Deus se alegra com isso? Não, eu não disse isso. Eu disse que ele veio trazer divisão. Por que divisão? Por que divisão? Porque com Jesus não tem meio termo. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Não existe meio termo. Não, eu só sou meio cristão, pastor, é só no sábado. Não, no domingo eu sou cristão. Não existe isso, irmãos.
é cristão até debaixo d'água. Tem que ser cristão 24 horas por dia, imitador de Jesus Cristo. Não dá para ser cristão em momentos oportunos. E Jesus, então, ele não se alegra com a divisão. Porque ele fala, na verdade, 2 Pedro 3,9, na verdade o Senhor não demora em cumprir sua promessa. Qual é? De voltar e levar a sua igreja. Como alguns estão achando. Alguns acham, mas está demorando demais. Não é isso não. Pelo contrário, Jesus é paciente por causa de nós. Jesus é paciente por causa de nós. E por que por causa de nós? Porque Ele não deseja que ninguém seja destruído. Ele quer que todo mundo se arrependa. Por isso que Ele vai levando tempo. Ele vai dando tempo para as pessoas se arrependerem. Não é desejo de Jesus dividir. Não há alegria no coração do Senhor em dividir. O desejo dele é que todos se salvem. Mas nós sabemos que não serão todos que serão salvos. Mas é o desejo do coração do Senhor. A divisão vai acontecer. Na família, na escola, no trabalho. Se de fato você vestir a camisa de cristão, se portar como um cristão, não tem como você não sofrer bullying por ser cristão. Não tem como. Porque a nossa ética, o nosso comportamento, a nossa crença é diferente do mundo. É diferente. Alguns que falam, pastor, lá no meu ambiente não tem um problema, porque você é mundo. Você é um camaleão. Você vai se adaptando conforme o ambiente. Se você fosse cristão, uma hora ou outra você seria confrontado. Não tem como, irmãos. Nem é impossível você viver nesse tempo aí fora e não ser confrontado. Vocês não assistem o Jornal Nacional? Não. Não assiste o da Atena? Não. Acho que só eu. Não assiste o da Record lá, notícias lá? Não. E o que vocês fazem então? Trabalha, tá bom. Ó, o mundo aí quer destruir a sua família. Vou trazer uma novidade para vocês. O mundo quer destruir o seu casamento. O mundo quer que você seja um prostituto. O mundo quer que você seja uma mulher vadia. O mundo quer que a desgraça entre na tua casa. É o que o mundo quer. O mundo incentiva homem com homem. O mundo incentiva mulher com mulher. O mundo incentiva o uso de drogas. O mundo incentiva, não deu certo, separa, destruir família. Eu sei que é tudo novidade para vocês, mas é isso que acontece lá fora, irmãos. Então, quando você for lá fora, com essa ética cristã, não, casamento é compromisso, é aliança perante o Senhor. Esse marido chato aí é porque eu preciso tratar alguma coisa na minha vida. Deus colocou esse chato na minha vida é porque está trabalhando na minha vida. Não, essa mulher que fala bastante aí é porque eu preciso exercitar paciência. Deus está trabalhando. Fala isso lá fora. Vai falar que você é trouxa. Que é isso, rapaz? Quantos anos tem? 40. Troca por 2 de 20. É assim que eles falam. Troca por 2 de 20. Nós falamos diferente. Nós falamos que a aliança é eterna. Nós falamos que a droga não pode usar porque o nosso corpo é o templo do Espírito. Nós falamos que R$1 que vem para mais nós temos que devolver porque não é nosso. Nós abençoamos a vida do inimigo. Nós servimos. E lá fora você vai ter dificuldade. Porque lá fora não é assim. Lá fora é diferente. Há uma diferença da ética cristã. Há uma diferença da ética do mundo.
Não é fácil ser cristão. Não é fácil seguir os caminhos do Senhor. Por quê? Porque Ele falou que Ele traria divisão. Irmãos, não está acontecendo isso na tua casa? Amém, todo mundo é convertido. Não está acontecendo isso no teu local de trabalho? Amém, todo mundo lá é convertido. Não está acontecendo isso no trânsito por onde você passa? Amém, você só encontra convertido e crente fiel. Jesus fala que nós enfrentaríamos por sermos cristãos. Então quando você for confrontado, quando você sentir dificuldade por querer seguir a ética cristã, saiba que Deus se agrada. Saiba que Deus olha isso com os bons olhos. Que Ele vê que de fato você está sofrendo as dores que Ele também sofreu. Mas vou dar um conselho para você que já está na Bíblia. Não se amolde ao mundo. Não vá nessa conversa da novela das 8. Não vá nesse papo de boteco. Não vá nessa conversa de chão de fábrica ou de gabinetes, onde a ideia é levar vantagem. Não faça isso. Vá pela Bíblia, irmãos. Há mais de 2000 anos sendo contestada, mas jamais alguém achou algo de errado no texto bíblico. Ele fala: de agora em diante, numa mesma casa, 5 pessoas estarão divididas. Numa mesma casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. No 53. O pai ficará contra o filho e o filho contra o pai. Por que acontece isso? Quando nós aceitamos a Jesus, não há meio termo. Nós aceitamos a Jesus. E aí Satanás vai colocar essas divisões, esses confrontos, que é para poder testar a nossa fé. Pastor, qual é a postura? Oração, intercessão, compreensão. Não, pastor, não é bom colocar uns versículos assim debaixo do copo que ele toma os negócios? Não é bom colocar um versículo na cama onde ele vai dormir? Não é bom eu ficar pregando para ele o dia inteiro? Não, não é bom. Não é bom. Mas por que, pastor, que não é bom? Porque quem convence o homem do pecado não é o João, não é o Tony, não é o Wilker, obrigado, irmã, não é o Eduardo. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quer abençoar a vida de um irmão que ainda não conhece Jesus? Peça ao Espírito Santo para tocar naquele coração, para convencer aquele do erro, para o fortalecer quando ele quer sair do erro. É assim. O João vai falar e vai falar coisa errada. Qualquer um de nós que formos falar, corremos o risco de falar coisa errada. A princípio, irmão, é intercessão e suportar. Suportar acusação, suportar divisão. No Oriente, aceitou Jesus, é expulso de casa. Em alguns ambientes, aceitou Jesus, é morto por ser cristão. Nós temos liberdade de escolher aonde congregar. Nós temos liberdade na igreja que desejarmos ir. E às vezes, nós não tomamos uma posição. E às vezes nós não decidimos. E outra, quando decidimos, encontramos irmãos abençoados, que ao invés de orar por nós, de nos fortalecer na fé, nos aponta o dedo. Nos aponta o dedo. Não podemos ser assim. Então, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sogra.
É desejo de Jesus? Não. Mas ele está constatando uma realidade. O desejo de Jesus é que todos se salvem. Mas ele sabe que num ambiente, num lugar, numa casa, em algum ambiente onde alguém aceita Jesus, ele vai sofrer perseguição. A casa vai ser dividida. A igreja que divide, porque se prega Jesus. Será, pastor? Tem. Vivemos uma época onde se prega muito autoajuda. Vivemos uma época onde não se busca a solução na Bíblia. Vivemos uma época onde o egocentrismo tem prevalecido. Vivemos uma época onde um psicólogo tem uma força da palavra maior do que a Bíblia. Pastor, não poderia ser assim, não. Não poderia sim. Poderia ser assim. Porque isto é algo já profetizado. Timóteo fala que haveria uma época em que a palavra de Deus, a Bíblia, o texto bíblico, provocaria comichão nos ouvidos. As pessoas não iriam querer ouvir a palavra do Senhor. E eu creio que essa época chegou. Por que o senhor fala isso, pastor? Não é falta de Bíblia no Brasil. Qualquer um de nós aqui tem pelo menos umas 3 Bíblias em casa. Um de papel, 2 eletrônicas, ou então tem um app aí que tem mais de 1000 Bíblias, se você falar coreano. Não é problema de Bíblia. Igreja, também não é problema de igreja. Tem mais igreja que boteco. Faz o seguinte, daqui até em casa, conta quantas igrejas você vai encontrar. Verifica quantas igrejas. A pergunta é, o que se prega? A pergunta é, não é ter a Bíblia, é ler e meditar na Bíblia. Irmão, não tem saída para o cristão. O cristão ele tem que ser imitador de Cristo. E para ser imitador de Cristo, ele precisa conhecer o texto. Ele precisa conhecer o Cristo. Não tem jeito. Assim como Cristo foi fortalecido pelo Espírito, o cristão também tem que ser fortalecido pelo Espírito. Não é pela força natural. Não é pelo conhecimento natural. Eu falo, e isso é uma verdade na minha vida. Jesus Cristo está sentado na primeira cadeira para mim. Sempre. Eu tenho medo de não pregar a Bíblia. Eu tenho medo, porque eu sei que eu vou ser cobrado. Tenho certeza que eu vou ser cobrado. Irmãos, nós não vivemos de autoajuda. Nós cremos na ajuda que vem do alto, que vem dos céus, que vem do Senhor. É Deus que nos fortalece. É Deus que fez o psicólogo. É Deus que deu a capacidade intelectiva. É Deus que nos sustenta. Não é problema de igreja. Não é problema de texto bíblico. É problema de nós nos voltarmos novamente para a Bíblia. Para o texto bíblico. Para a leitura simples da Bíblia. Para aquilo que o texto fala ao seu coração. Você tem que ler, meditar, pensar. Satanás é astuto. Ele é astuto. A primeira coisa que ele fez é tirar da igreja a capacidade de pensar. A capacidade de pensar. Ah, pastor, puxa vida, tem um movimento político aí que também quer tirar do povo a capacidade de pensar, satânico, do Satanás, do diabo. Não existe, irmãos, liberdade sem a verdade. Não existe.
existir. Podem lhe tirar tudo, mas não lhe tiram o conhecimento. Hoje, as pessoas querem tudo mastigado. Não para meditar. Não para pensar. Eu, particularmente, prefiro texto bíblico a mensagens de autoajuda. Eu prefiro o texto bíblico. Porque as mensagens de autoajuda, se você olhar, tem um fundinho da palavra de Deus, mas trazendo para a sua capacidade. Tem alguma coisa que fala, nossa, parece que é bíblico. Mas se você parar, pensar, analisar, estudar, você vai ver que ali depende de você. Então nós temos que tomar cuidado. Pensar, meditar, refletir, conversar a respeito do texto bíblico. Conversar. O que você entendeu, irmão? Nós começamos lá no Fortaleza um pós-culto com os jovens. A pregação, pois os jovens vão discutir a pregação, que é para fixar, que é para aquela palavra ficar fixada através do quê? Através do aprendizado racional. Deus nos deu a capacidade de mente que é para poder estudar, para poder aprender. Irmãos, nada que Deus fez conosco não tem uma finalidade. Temos que voltar ao texto bíblico, temos que meditar no texto bíblico, temos que fazer um devocional, temos que ir em reunião de oração, temos que dobrar o joelho, temos que orar, temos que continuar acreditando que as bênçãos vêm do céu. Temos que continuar. Não podemos entrar nessa alienação. Não podemos entrar no que o mundo fala, no que o mundo sugere. Não! A nossa regra de conduta e verdade é Bíblia. É Bíblia. É Bíblia. Não é o que o autor tal falou, não é o que se... Não é. Não é o que o teu amigo na escola falou, não é o que o teu professor... Não é. Porque eles todos são mundo. Nós temos que conhecer a palavra para lá no mundo fazer a diferença. Nós temos que influenciar o mundo. Ocorre que essa grande quantidade de templos que nós temos no Brasil, infelizmente não está conseguindo influenciar o mundo. Ao contrário, está sendo influenciada pelo mundo. Está sendo influenciada pelo mundo. Aí no 54, Jesus fala: então Jesus se voltou para a multidão e disse... Jesus estava falando com os discípulos, agora ele fala para toda a multidão. Quando vocês veem as nuvens se formando no oeste, vocês falam, vai chover. E vocês têm razão. Aí, Lucas 12, 55. Quando sopra o vento sul, vocês falam, hoje vai fazer calor. E assim acontece. Lucas 12, 56. Olha o que Jesus fala. Hipócritas, vocês sabem interpretar as condições do tempo na terra e no céu, mas vocês não sabem interpretar o tempo presente. Jesus está falando, vocês aprenderam a interpretar o tempo, a natureza. Vocês conseguem olhar para o vento e falar se vai fazer calor ou não. Vocês conseguem olhar para o céu e falar se vai chover ou não. E vocês estão certos. Mas vocês não conseguem interpretar o tempo presente. Sabe o que Jesus está falando? Vocês são uns alienados. Vocês não estão percebendo que o pecado granjeia em todos os espaços? Jesus está falando, vocês não estão percebendo, vocês não olham em volta que o adultério está acontecendo com tranquilidade?
Vocês conseguem saber se vai chover, mas vocês não conseguem olhar em volta e perceber que o pecado está abundante? É isso. Vocês conseguem entender o céu, vocês conseguem entender a terra, mas vocês não conseguem entender pessoas. Vocês não estão conseguindo entender. Sabe por quê? Jesus falando. Porque vocês estão alienados do mundo. Vocês estão voltados para dentro. Precisou 13 anos para vocês acordar. Porque vocês são alienados. Vocês não têm um olhar macro. Vocês olham para o umbigo. Vocês não olham para o que Deus fala nos acontecimentos do dia a dia. Deus fala, irmão. Deus fala na política, fala no jornalismo, fala no esporte. Mais precisamente na Bíblia. Mas Deus fala, é a nossa capacidade de ouvir que está maculada. Deus fala. Deus nunca deixou de falar. Deus está falando, vocês estão alienados. Será que vocês não percebem que o caminho que vocês estão seguindo é um caminho de morte? Acorda, presta atenção. Sabe nada, inocente. Já viram? Nunca viram? Nunca ouviram Sabe nada, inocente? Já? Sabe nada, inocente. 57. Por que é que você não toma responsabilidade pela tua vida? É o que Jesus está falando. Por que é que você não chama para si a responsabilidade de controlar a tua vida? É o que Jesus está falando. Por que é que você não tem o controle da direção da sua vida? Por que é que você deixa pessoas influenciarem a tua vida? Por que é que você deixa circunstâncias tirar o seu humor? Por que é que você deixa que uma observação de alguém que não te conhece te deixar down? Por quê? Assuma a tua vida. Decida por si próprio. Tenham personalidade. Tenham personalidade. Pastor, como deve ser a personalidade do cristão? A personalidade do cristão é simples. A regra é, não é o que falam de mim, é o que Deus fala de mim. Um pecador falar de outro pecador? Para, pô. Vou dar ouvido a pecador? Ouço o texto, busco no texto, converso com Deus. Às vezes o macaco senta no rabo e aponta o rabo do outro que é maior. Já ouviram esse ditado? Acho que só lá em Tupã que tem esse ditado. Nem em Londrina eu nunca ouvi. Irmãos, quer ter uma vida de paz, de tranquilidade? Conheçam a Jesus, conheçam o Espírito Santo, conheçam o texto bíblico. Não importa o que fala a teu respeito, chama a rédea da sua vida. Não, pastor, mas eles falam que eu não tenho futuro. Quem são eles para falar que você não tem futuro? Eles sabem do futuro dele? Loucos, essa noite pedirão a sua alma. Não, pastor, mas eles falam que eu não tenho capacidade. Ah, rapaz. Jesus fala que ele é a nossa força. Não, pastor, sabe o que é? É que é muito difícil, o senhor não é capaz de imaginar. Quem falou que é fácil? Ninguém falou que é fácil. Mas nós falamos que o mesmo Espírito Santo que capacitou Jesus a morrer na cruz, é o mesmo Espírito Santo que nos capacita a enfrentar as dificuldades, as circunstâncias adversas, irmãos. Esse 57 é benção pura, se você entender. Ele está falando,
Chama a responsabilidade para a tua vida. Seja você submisso ao Senhor e o Senhor o dono da sua vida. Não viva em função das circunstâncias. Não viva em função dos momentos. Creia no Senhor. Notícia ruim, irmãos, enquanto vivemos nesse tempo aqui, chamado agora, hoje, vai ter sempre notícia ruim. Notícias boas, às vezes acontece. Às vezes acontece. Chama a responsabilidade. Melhora essa autoestima. Seja mais confiante. Acredite. Invista em você. Capacita. Estuda. Trabalha. Seja submisso. Como é que é? Se você quer praticar uma chave só para ser feliz, em todos os ambientes, hein? Se você quer praticar uma só, esta chama-se submissão. Se você for um submisso consciente no trabalho, você não vai brigar com o seu chefe. Se você for um submisso consciente. Se você for um submisso consciente no teu lar, você não vai brigar com a tua esposa, com o teu marido. Consciente. Estou tratando com pecadores. Estou tratando com doentes. Talvez não perceba. Mas Marcos fala que todos nós somos doentes. Autoestima. É o Senhor que é a nossa autoestima. É o Espírito Santo que nos capacita na nossa autoestima. Ele está falando aqui, ó. Por que não decidem por si mesmo o que é certo? Qual é a dificuldade? Por que você não abandona o mundo e vem para Jesus? O que está te segurando? Como regra, insubmissão. A regra é insubmissão. O insubmisso não reconhece que tem alguém acima. O insubmisso não reconhece que ele está errado. O insubmisso não reconhece que ele precisa de um poder que vem de fora. Nós temos que ser submissos. Submisso a Deus. Porque é o que o texto fala. Submisso às autoridades. Porque é o que o texto fala. Semana que vem, né? Sônia? Teremos uma grande chance de abençoar esta nação. Deus está colocando nos nossos dedos a oportunidade de abençoar essa nação. Sério, pastor? Sério. Sério. Agora, como que você vai fazer a escolha certa? Qual é a sua cosmovisão de mundo? Como que você olha para o mundo? Do jeito que você olha para o mundo, vai ser a decisão sua no domingo. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Irmãos, não existe, aqui é espiritual, lá fora não é espiritual, não existe. Não existe. Não, lá no templo espiritual em casa não é. Não, lá no templo espiritual, lá na urna não é. Não, no templo espiritual, na avenida. Não, irmãos. A grande realidade da vida é o espiritual. Ô louco, pastor. Sério? Sério. Porque o espiritual é eterno. E isso é temporário. Esse tempo aqui é temporário, é passageiro. Quer investir? Aonde que Jesus manda que nós investimos? No espiritual. No espiritual, porque as demais coisas serão acrescentadas. Próximo domingo, a oração é para que essa nação coopere com o Senhor, para que tenhamos
tempos mais tranquilos. O empresário, o trabalhador, o professor, o estudante, todos nós. Mas está sobre a nossa responsabilidade. Decidam por si o que é certo. Pastor, o senhor não sugere? Não sugiro. Eu acho que a minha grande responsabilidade é fazer vocês pensarem. Acho que essa é a minha grande responsabilidade. E eu confio que vocês pensam o que é correto. Prosseguindo no 58. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, procurem acertar as diferenças antes de chegar lá. Irmãos, o grande trono branco é fato. É o tribunal de Jesus Cristo. É onde haverá separação, inferno, céu. Todos nós nascemos a caminho deste tribunal. Nós nascemos já caminhando para esse tribunal. Não importa se você não acredita. É fato. Então, enquanto você está caminhando, não chegou no tribunal ainda, é tempo de se acertar com Jesus, hein? É tempo de acertar. Jesus está dizendo, olha, nós nascemos já a caminho do tribunal. Inferno, céu. Então, este é o tempo de nós nos acertarmos com Jesus. Do contrário, se não nos acertarmos, pode ser que o acusador nos entregue ao justo juiz. E o juiz a um oficial que o lançará na prisão. Inferno. Inferno. Eu lhe digo, se você fizer a escolha errada, pressupõe, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Até o último centavo. Nós estamos caminhando para o tribunal. Tribunal de Cristo. Temos que nos acertar. Temos que nos acertar. Por quê? Porque em todos os momentos da Bíblia, Jesus afirma que Ele vai voltar mais 2 vezes. Primeira vez nos ares, leva a igreja. Segunda vez para governo milenar. Mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. E os sinais já começam a despontar. Haverá divisão. Ao aceitar Jesus, seguir a ética cristã, você vai sofrer bullying, você vai sofrer perseguição, você vai sofrer acusação. Alguns amigos que se diziam amigos vão se afastar. É óbvio que outros devem se aproximar. Mas haverá divisão, porque Jesus fala que tem que ter divisão. Não dá para ser cristão e se dar bem no mundo. Difícil, impossível. Jesus fala. Pastor, mas como que eu faço? Você tem que manifestar o amor cristão nesses ambientes divididos. Mas meu pai, amor cristão, amor ágape. Você tem que manifestar amor ágape pelo seu pai. Que te impede de vir na igreja, que te critica porque vem na igreja. Não, pastor, mas é o meu amigo. Não, você tem que continuar manifestando amor cristão. Mas isso não pode te impedir de vir para a igreja. Isso não pode te impedir. Jesus fala, haverá divisão. Eu não sei vocês, testemunho rápido. Nós somos em 5 na minha família. Eu sou pastor, uma irmã minha aceitou a Jesus, e 5 irmãos. E deu aquele rolo da Renascer lá, que estava usando a Bíblia como caixa forte. Ela pegou e se revoltou e abandonou a igreja, minha irmã. Os meus outros 3 irmãos, eles falam que eu sou trouxa.
idiota, que eu devia abrir uma firma de segurança para ganhar bastante dinheiro, porque eu tenho formação, tenho know-how. Eles falam que eu sou louco, trouxa. Como é que você sai do estado de São Paulo para ir para Cuiabá, com todas as dificuldades? Chamou, pô. Eu fui submisso, estou procurando ser submisso. Minha mãe, nunca falei da Bíblia para minha mãe. Eu vou chorar, desculpa, viu? Um dia eu cheguei em casa da minha mãe, ela falou: João, eu fui batizada. Eu falei: mãe, o senhor não avisou, eu queria ir. Ela falou: não, filho, eu vi que você mudou, eu queria saber como é que é esse Deus. Eu comecei na igreja aqui, eu fui batizado. Nossa. Os meus irmãos não conversam mais comigo. Meus irmãos não conversam comigo. No meu aniversário, meus irmãos não parabenizam. Porque eu sou trouxa. Mas eu sou um trouxa que vou para o céu. Eu acompanhei a Sônia numa situação difícil. E ao sair de lá eu chorei. Eu chorei. Eu vi a Sônia e a família triste. Porque sente saudade, né? A pessoa partiu, sente saudade. Mas eu choro até hoje, imaginando para onde vão meus irmãos. Para onde vão meus irmãos? Irmãos, não precisa ser inteligente para aceitar Jesus. Não precisa. Não precisa ser espiritual. Não precisa. Só tem que ser humilde. Baixar a crista. Ser submisso. Mas eu e minha família, nós estamos muito felizes. Muito felizes. Vocês podem não acreditar, mas nós estamos muito felizes. Porque situações mais difíceis nós passamos. E Deus sustentou. E Deus vai sustentar. Isso é uma circunstância. Vai passar. No meu coração, meus irmãos vão aceitar Jesus. Vão aceitar Jesus. Porque eu creio na capacidade do Espírito Santo tocar o coração deles. Eles vão aceitar Jesus. Desculpa, viu, irmãos? Tá bom? É fato. Jesus é vivo. É fato. Jesus falou que nós sofreríamos nesse tempo. É fato. E Ele vai voltar. Ele vai voltar. E quando Ele voltar, como Ele vai nos encontrar? Como? Vigilante? Atento? Submisso? Pensemos nisso. Curva sua cabeça, deixa eu orar. Deus, obrigado por essa noite, por esse tempo, por essas vidas que o Senhor trouxe para esta igreja. Que essa palavra, Senhor meu Deus, possa calar fundo em nossos corações e haver mudança, haver transformação. Que o Teu Santo Espírito Ele possa trabalhar no nosso coração, nas nossas mentes, e nós continuamos servo do Senhor, Pai amado. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Tá bom. Meus irmãos, hoje o Wilker, a Thalita e a Sofia estarão participando do último culto conosco como membro dessa igreja. É claro que eles vão voltar para participar mais vezes. Cadê a Thalita? Sofia? Acabou lá, não? E a gente gostaria de orar por eles.
A carta de apresentação vai por e-mail, viu? Acabou que não saiu. Nós vamos estar orando pelas famílias e para que Deus continue abençoando as nossas famílias. Uma família que todos aceitam a Jesus, hein? Em que não há divisão, meu Deus do céu. Uma família em que todos se reúnem e não louvam o Skol, a Brahma, mas louvam a Deus. Já pensou que coisa linda? Já pensou que maravilha? Não, pastor, mas nessa família também tem um que fala, o outro que reclama, o outro que tal. Irmãos, nós continuamos pecadores, arrependidos, mas pecadores. Mas numa família onde todos têm esperança, uma família onde todos irão no porvir se encontrar no céu, meu Deus. Por isso, se esforce pela tua família. Por isso, busque pela tua família. Pastor, eu amo a minha esposa. Puxa, que bom. Ela é crente, cristã? Não, não é. E o que você faz para manifestar o amor para a tua esposa? Eu compro um presente. Não faça isso, irmãos. Aliás, não faça só isso, irmãos. Interceda pela vida dela. O maior presente que o sacerdote do lar pode dar para a sua família é a oportunidade de conhecer a Jesus. Quer investir na família? Invista nos céus. E o tempo passa rápido, hein? Tá bom. Thalita, Wilker, Sofia, vem aqui para que nós possamos orar, abençoando essa ida para Rondonópolis. Alguém poderia tirar uma foto para colocar no Facebook dessa família abençoada que nos abençoou durante um bom tempo? Que menina linda de vermelho! Puxa vida! Está muito linda. Pastor, Papai Noel. Cadê o Papai Noel? Irmãos, esse é um momento muito importante. Nós estamos abençoando uma família que esteve conosco nos ministérios. Nós estamos abençoando uma família que vocês conhecem. O Wilker conheceu a Jesus nesta igreja. Nós estamos abençoando uma família que vocês conhecem. A luta que a irmã Thalita atravessou e que está no finalzinho, mas Deus tem dado vitória, tem sido para nós uma manifestação de milagre de Deus. Nós estamos abençoando a família que tem a Sofia, bênção na igreja, bênção no ambiente onde ela sempre está. Nós vamos sentir saudades, muitas saudades, mas nós estamos felizes, porque a mudança faz parte, a mudança é importante, e nós cremos que essa mudança será abençoadora. Irmãos, estenda a mão em direção a esse casal, a essa família, para que nós possamos orar. Quem pode ficar em pé, fique em pé. Vamos orar. Senhor meu Deus, ó Pai, obrigado por essa noite, por esse tempo, mas de maneira especial, Pai, nós queremos pedir por essa família, Senhor meu Deus. Família que se constituiu aqui nessa igreja, família que foi formado nessa igreja, família que foi usado pelo Senhor para abençoar essa igreja, Senhor Deus.
família em que nós podemos acompanhar milagres, família em que nós podemos acompanhar crescimento, Senhor meu Deus, família em que nós vimos o agir do Senhor nessa família. Pai amado, nós oramos para que eles continuem sendo bênção, para onde quer que eles vão, que lá também o Senhor continue a usar poderosamente essa família, Senhor meu Deus, porque nós cremos que eles têm um coração de cooperadores, de servo do Senhor. Eles entenderam, Senhor meu Deus, que eles são instrumento na mão do Senhor, e o Senhor pode abençoar a vida deles, e através dele abençoar a vida de outros. Pai, eu oro para que o Wilker continue chamando a responsabilidade de ser o sacerdote, o pastor do lar, aquele, Senhor meu Deus, que tem a iniciativa de trazer a família para a igreja, de orar pela família, de buscar pelo bem-estar espiritual, pelo bem-estar da alma e pelo bem-estar físico da família. De igual forma, Senhor, peço pela vida da Thalita, que ela continue sendo essa serva fiel ao Senhor e também submissa a seu esposo, reconhecendo a alegria, a felicidade em ser submissa a um homem de Deus, que tem orado por ela, que tem buscado por ela, que tem abençoado a ela. Senhor meu Deus, continue usando a Thalita em todos os ambientes onde ela esteja. Pai, pedimos também pela Sofia. Pai amado, abençoe a vida da Sofia por completo. Pai, restaura por completo toda a situação física, Senhor meu Deus. Que ela cresça também, Senhor meu Deus, na alma. E no momento oportuno ela seja, Senhor meu Deus, batizada, reconhecendo o Senhor como soberano sobre a vida dela. Pai, que esse casal possa ter a sabedoria do alto para conduzir a Sofia, ensinando, trilhando o caminho do Senhor. Abençoe a Sofia, abençoe a Thalita, abençoe o Wilker. Pai, de igual forma, usando esse instante, quero pedir por todas as famílias da igreja, Senhor meu Deus. Por isso eu peço para que os irmãos se agrupem enquanto igreja, reúnem enquanto igreja. Vamos unir, irmãos, enquanto igreja. Desculpa, enquanto família. Família se reúne. Luquia, abraça o irmão aqui. Fica aí. Pega na mão da tua esposa. Não põe a criança no meio entre você e a esposa. Tá bom. Pai, a tua palavra diz que a família é projeto do Senhor. Família está no coração do Senhor. Ainda que houvesse igreja, já existia família. A família vem antes da igreja. A família vem antes de qualquer aglomerado. Portanto, família é a base de uma nação. Família é a base da igreja. Pai, abençoe cada família aqui representada. Que o teu Espírito possa estar passeando por cada casa, por cada família, trazendo, Senhor meu Deus, entendimento que vem do alto, submissão entre os casais, submissão entre os membros da família, Senhor meu Deus. Que haja alegria em ser submisso, que haja alegria em servir, que haja sabedoria, Senhor meu Deus, em estar na condução da família. Pai, abençoe cada família, derrama o teu sangue poderoso desde o alto até os pés de todas as famílias, protegendo contra todas as setas do mal. Senhor, acampe anjo ao redor de cada casa, para que o inimigo não tenha olhar para essas casas. Se há necessidade de restauro físico, que o Senhor possa estar restaurando no físico. Se há necessidade de restauro na alma, que o Senhor possa estar restaurando a alma. Se há necessidade de nascimento, renascimento, ressurgimento do Espírito, que o Senhor também faça isso. Pai amado, abençoe cada família aqui, abençoe cada família representada, que essa semana continue sendo uma semana de bênção, e que nós possamos reconhecer que o Senhor é soberano sobre nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que é o amor completo, o amor ágape, e que a comunhão do Santo Espírito seja com todas as famílias, Senhor meu Deus, e também com todas as igrejas, de maneira especial e em particular com a igreja do Fortaleza e com a igreja do Araés. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, viu? Minutinho só que o irmão Wilker vai falar. Boa noite, irmãos. O irmão Eduardo abriu o momento de dar o testemunho e eu, um pouquinho a vergonha, eu demorei um pouco, mas antes de mais nada eu quero agradecer a todos aqui, porque essa igreja me abençoou muito, entendeu?
eu me sinto muito abençoado pela igreja. Eu não vou ficar testemunhando, prolongando, mas muitos irmãos aqui presentes conhecem a minha história, sabem de onde eu vim, e como a minha família foi uma família que foi muito destruída pelo diabo, e enfim, eu tinha todos os ingredientes para acabar desenvolvendo uma família que não tem bênção, Deus. Mas Deus é um Deus misericordioso, e eu quero agradecer muito à igreja, porque ela me deu todas as bênçãos que eu tenho, eu adquiri lá aqui dentro dessa igreja. Eu consegui uma esposa maravilhosa, um crescimento espiritual, pelos testemunhos que eu vi aqui dentro, pelas lições de vida, pelas famílias aqui. E assim, hoje, graças a Deus, somos muito abençoados, graças aos irmãos, graças a Deus primeiramente, mas os irmãos aqui que me fortaleceram, me ajudaram. A minha esposa, a gente passou por um momento muito complicado, que talvez assim, se fosse alguma pessoa que não tivesse essa cobertura de oração que a gente teve, os irmãos sempre intercedendo, a gente podia ter caído em depressão ou em tristeza, mas nós sempre estávamos, graças a Deus, fortalecidos. Assim, eu agradeço muito pelas orações pela vida da minha esposa, e assim, pelo meu trabalho, pelos ministérios assim que eu tive a oportunidade de participar na igreja. Eu sou muito agradecido, sem experiência nenhuma, mas os irmãos tiveram confiança em mim, a liderança, e eu agradeço muito. Eu sou muito feliz aqui na igreja, assim, está ficando um pedaço de mim aqui, mas como o pastor falou, as mudanças são necessárias, mas eu quero que os irmãos tenham convicção que eu amo muito todos aqui, vou sentir muita falta, minha família, pela recepcionalidade, principalmente da minha filha, o cuidado que teve com a minha filha todo esse tempo. Todos cuidaram muito bem da Sofia, sou muito grato a isso, e eu só tenho a agradecer à igreja. Muito obrigado. Tá bom. Haverá o último louvor.